Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu queria agradecer a todos que se empenharam, que trabalharam tanto para que as comemorações do nosso centro, do aniversário de 91 anos do SEACLA, fosse realizada. E parabenizar, porque realmente foi muito legal, foi muito bem elaborada, entendeu? Foi muito bem realizado por todos. Senti, assim, o desejo ardente de todos em querer ver a casa bem, ver a doutrina espírita caminhando, e eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a todos que contribuíram para esse evento. Nós hoje vamos falar dos anjos e demônios, né? Na pergunta 128, Kardec questiona os espíritos o seguinte: os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, foram uma categoria especial de natureza diferente de os outros espíritos? Olha só, os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Esses anjos, esses espíritos, a gente tem como santos, né? Que evoluíram, que progrediram, eles são uma categoria à parte ou formam todos da mesma espécie? Resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, são os espíritos de um padrão elevado, né? De um padrão perfeito, são aqueles que se isentaram de todas as mazelas que nós ainda nos arrastamos, né? Então, eles não são uma categoria diferente, eles são seres como nós, né? Mas que evoluíram, eles não formam uma categoria diferente, mas são seres como nós que evoluiu, que cresceu, que se despertou para a vida. Nós temos aqui uma notinha muito interessante. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons ou maus, que estão fora da humanidade. Disse anjo bom e diz anjo mau, o anjo de luz ou anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Quer dizer, então, o que o Kardec fez? A palavra demônio, né? Anjo mau, anjo bom, como as pessoas têm, Kardec se ateve a falar dos bons, mas anjo é espírito, demônio é espírito, né? Então, Kardec sempre fala do lado bom, né? Do lado perfeito, do lado moral, do lado que a gente precisa falar. Porque das coisas ruins não dá para falar mais, tem que só falar de coisas boas. As coisas ruins já está todo mundo saturado de ouvir. Os exemplos ruins está todo mundo saturado de ouvir, né? Olha só. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala, quer dizer, todos nós estamos vindo numa escala progressiva, crescendo, caminhando, se aperfeiçoando dia a dia. E a pergunta é essa: esses anjos também percorreram toda essa caminhada que nós, que não somos anjos ainda, estamos percorrendo? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram mais depressa. Outros gastaram mais ou menos um tempo para chegar à perfeição. O nosso tempo de sofrimento, o nosso tempo de imperfeição, é inerente ao tempo que persistimos no erro. Quando resolvermos parar de errar,
Quando resolvemos progredir, a gente cresce espiritualmente. Então depende da gente. O nosso passo vai de acordo com a gente. Nós não vamos correr por ninguém. Cada um tem que correr por si só. Nós não vamos progredir por ninguém. Cada um tem que progredir por si só. E isso é de acordo com a vontade de cada um de nós. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Entenderam a minha pergunta? Já que todos eles passaram pela fieira do crescimento como todos nós, eles percorreram os mesmos caminhos, por que a crença que já existe há séculos em todos os povos quase, que todos os seres perfeitos, todos os anjos foram criados já perfeitos? Essa crença não existe, né? Ou seja, ela existe, mas não é real. E a pergunta é, por que dessa crença então? Né? A resposta, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo, a acreditar os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, vamos lá. Quando o planeta Terra começou a ser habitado, já veio para a Terra espíritos de um padrão evoluído para ajudar os povos primitivos a crescerem, a progredir. Então, esses povos já viram esses seres bons, já viram esses seres perfeitos. Por exemplo, Jesus foi o arquiteto do planeta Terra. Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus ajudou a Deus na elaboração do planeta Terra. Nós o conhecemos como seres perfeitos. Nós temos Jesus como a perfeição máxima, o supremo, e né? Mas ele também passou por todas as fieiras que nós passamos aí, estamos passando. Ele também percorreu todos os graus de evolução. Não no planeta Terra, né? Mas em outros mundos. Ele já veio evoluído de outros mundos, ele já cresceu, e se ele veio ajudar a Deus a construção do planeta Terra, se ele veio assumir a governança do planeta Terra, é porque já era um ser perfeito. E se ele já era um ser perfeito, Deus não o criou perfeito. Ele se aperfeiçoou em outras jornadas, em outros tempos, em outros mundos. Então, para nós, não existe isso. Muitas pessoas me ouvindo agora não vão acreditar nisso, achando que não, que Jesus é a perfeição absoluta, e mas que ele já é assim, ele sim, já veio para o planeta Terra assim, mas isso é porque ele evoluiu em outros planetas. Então, como a gente não tem esse conhecimento, a gente acha que existem seres criados perfeitos à parte, uma criação à parte de Deus de seres perfeitos, e que não é real. Os demônios, no sentido que se dá a essa palavra, existe? Vocês acham que existe demônio no sentido que se dá essa palavra? Demônio, quando se dá esse sentido a essa palavra, se dá um sentido ruim, um sentido de pessoas más, de espíritos más. Vocês acham que existe esse demônio? Alguém em sua vida já ouviu falar que alguém foi arrastado pelo demônio para o inferno ou para algum lugar, sumiu para lá? Nunca houve testemunha disso. E a pergunta é essa: há demônios no sentido que... Por que a pergunta há demônios no sentido que entendemos? Isso quer dizer que existe demônios, não é isso? Mas não no sentido que entendemos, não é assim? Olha a resposta. Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e permanecem eternamente desgraçados? Porque quem persegue sofre mais do que quem é perseguido. Quem persegue é um ser infeliz. E seria justo Deus criar seres para viver assim? Porque se ele existe, é criação de Deus.
Tudo que existe no universo é criação de Deus. Se há demônio, eles encontram no mundo inferior em que habitais e outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Quer dizer, são criações nossas, criações do homem. Na realidade, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua concepção moderna, porquanto o termo grego, que vem do daimon, de onde ela se derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, instintivamente. Então, olha só, a palavra demônio significa espírito, significa gênio, significa inteligência. A palavra demônio não significa um ser mau na criação divina. Existe demônios bons e demônios ruins. Existem homens de gênio bom e homens de gênios ruins. Homens altamente inteligentes bons e homens altamente inteligentes ruins. Então, nós entendemos a palavra demônio como um ser na criação divina. Não existe esse ser na criação divina chamado demônio. A palavra que vou repetir aqui, ó. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela se deriva, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, instintivamente. Então, demônio são seres bons ou maus, são espíritos, são seres de gênio, né? São seres altamente inteligentes. Por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados a toda a eternidade. Se não fossem a obra de Deus, existiria então como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Observa bem. Jesus diz assim: qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Ou que o filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Se vós, imperfeito como são, não fazem isso com vossos filhos, por que Deus faria conosco? Isso significa que eu tenho 5 filhos. Jamais eu vou querer um outro filho para ser o atentador dos outros 5. Jamais eu vou querer um outro filho para viver para sempre atormentando meus outros 5 filhos, para viver infeliz junto dos outros 5 filhos. Pai nenhum quer isso. E por que Deus queria? Por que Deus iria criar um demônio só para nos atormentar? Por que Deus faria isso? Preste atenção. Olha o que Jesus fala. Vamos repetir. Qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra? Ou que o filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Se vós, imperfeitos como são, não fazem isso com vossos filhos, por que Deus faria convosco? Por que Deus faria isso? E se existisse um demônio na concepção da palavra, era a criação de Deus. E seria uma injustiça de Deus criar um filho para viver eternamente sofrendo e atormentando os outros. Isso significa que ele deixaria de ser Deus, porque Deus é tudo de bom. Deus é amor, é soberanamente justo e bom. Então, jamais faria uma coisa desta.